Comigo, abrindo a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 13, vamos estar lendo do versículo 7 ao 9, passagem conhecida. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. Quem não encontrou, já temos aqui, ó. Eu já dei cola ali para o Gabriel, que aí ele já agiliza o processo, amém? Eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Só até aí. Essa passagem, o tema da mensagem é Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. O tema dessa mensagem já é ali o versículo 8, que é algo interessantíssimo, que mexe muito com a gente, como eu disse, muito conhecido, às vezes a gente já fala isso, nem sabe onde está, mas algo que eu gosto, né, os irmãos sabem, eu gosto da gente fazer uma introduçãozinha falando um pouquinho, né? Então, basicamente, a gente está no capítulo final, nas considerações, praticamente nas considerações finais da carta aos Hebreus, né? É uma carta que não se tem certeza de quem é o seu escritor, o autor é Deus, amém? O autor é Deus, mas o escritor, alguns vão dizer que é de Paulo, outros vão dizer que é de Apolo, de Príscila, e por aí vai. O fato é, não há um escritor claro nessa carta, mas ele demonstra ao longo do texto um cuidado, um zelo, que ao que tudo indica, ele foi discipulado pelos apóstolos, ele teve contato realmente ali com o evangelho na sua essência, no seu fundamento básico, e principalmente, porque você percebe isso, que a carta aos Hebreus, inclusive ela tem esse nome, porque ela é destinada, o primeiro grupo dela, o primeiro público dela, são os judeus convertidos, judeus que aceitaram ao Senhor Jesus como Cristo, como Messias. E aí, por isso a carta aos Hebreus, é uma carta destinada realmente, principalmente, mas não somente, ao grupo de judeus convertidos. E aí ele vai trazer toda uma essência realmente da divindade, do testemunho e de como devemos, enquanto cristãos, realmente nos portar. Essa carta, ela tem um peso, e não vai ser à toa que eu vou citar algumas vezes o Evangelho de João, porque em muito se assemelha, pois quando traz a figura do Senhor Jesus como Deus. E eu queria que vocês refletissem um pouquinho, que a gente vai falar disso nessa noite, e vamos entender como isso é um pouco complexo. Essa carta foi escrita no ano 65, ano 70 do primeiro século, lá atrás. Então, você tem ali uma dificuldade muito grande de entender como assim Jesus é Deus. Porque havia um movimento que era o agnóstico, que entendia que Jesus era um profeta, um enviado de Deus. E havia também um movimento que aceitava que Jesus nunca foi homem, que Jesus era uma epifania, uma manifestação sobrenatural de Deus. Então havia uma confusão, porque verdade seja dita, e eu gosto até, tem um louvor, que agora me ocorreu, né? Não pensei antes, não tinha até pedido. Um louvor que diz, né? Ninguém explica a Deus. E é verdade. Deus não se apresentou como uma forma de explicar quem Ele é ou deixou de ser, ou o que será. Deus, Ele se apresenta como Ele se apresentou realmente para Moisés na sarça ardente: eu sou.
assim é o Senhor. E Jesus aqui é declarado por aqueles que o seguem, por aqueles que têm realmente o entendimento que Jesus é Deus. Quando ele declara aqui que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ele apresenta dois aspectos essenciais, dois atributos do próprio Deus. A imutabilidade, ou seja, Deus não muda, Deus é o mesmo eternamente. Ele era e continuará a ser sempre como Ele é. O que muda é a natureza, a criação de Deus, ela é mutável. Ela, na verdade, se tem uma coisa, é que tudo que Deus criou se transforma, nunca permanece. Mas Deus não, Deus é uma constante, Deus Ele é o que Ele é. E o outro atributo é que Deus é eterno. E ele diz, se Jesus era ontem, hoje, eternamente, ou aqui, como na nossa tradução, vai colocar, e o será para sempre, você tem o entendimento que o próprio Senhor Jesus, Ele está manifestando, Ele revelou esses dois atributos do próprio Deus. E aí, muita gente vai confundir quando a gente fala, porque Jesus é 100% homem, mas Jesus é 100% Deus. Mas as contas não batem, né? 100%, 100%. Jesus é 200%. É isso aí. Como é que explica? Não explica. Não se perca tentando entender Deus. Mas assim como quando Jesus colocou os apóstolos, né? Quem dizes que sou? Quem dizes que sou? Né? Uns dizem que és um profeta, uns dizem que és Elias. Mas Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E não foi a carne ou o sangue que revelou, mas o Espírito do próprio Pai que revelou. E assim tem que ser na nossa vida, na nossa família. Porque nós estamos dando uma família aí, buscando, né, a blindagem, a proteção. E a verdadeira proteção só vai vir no sangue de Jesus. Como já preguei aqui há até pouco tempo, o Senhor, Ele traz alívio aos que estão sobrecarregados e cansados. Ele traz alívio, mas o descanso é só para aqueles que aceitam, né, o seu fardo, o seu jugo e carregam a sua cruz, que estão dispostos a isso. E aí algo tremendo que Deus falava comigo muito hoje, é que essencialmente, dentro dessa passagem aqui, que eu acho que você percebeu, eu fiz questão de ler o versículo 7 e o versículo 9, porque obviamente, né, que às vezes a gente tem aplicação de versículos meio fora de contexto, né, e pode ocorrer uma interpretação equívoca. Vamos lembrar que a parte de versicular isso não foi sempre assim, a Bíblia não foi escrita, né, paulatinamente, versículo a versículo, ela foi escrita de forma de prosa, né, só lá no século 13, se eu não me engano, que foi realmente colocado nesse formato de versículo, onde você consegue ter uma melhor compreensão, você consegue ir paulatinamente, né, caminhando no texto, porque o texto bíblico, ele contém inúmeras verdades, ele contém inúmeros elementos, que se você não lê devagarinho, você perde alguma coisa. Você já perde alguma coisa. E aqui, se você viu no versículo 7, o escritor, né, ele vai fazer muita questão da necessidade de lembrar de vossos guias. Em algumas traduções, você vai ter vossos mestres, daqueles que vos ensinaram, daqueles que vos pregaram, né? Vossos guias aqui é isso, é aquele que orientou inicialmente, fazendo também uma clara, eu já vi em algumas traduções também, aos próprios apóstolos, no sentido daqueles que essencialmente te falaram de quem era Jesus. Como eu disse aqui, foi no primeiro século. E só para lembrar, o primeiro evangelho foi escrito 43 anos depois também. E aí você vai ver algo muito interessante, que quando ele diz que vos pregaram a palavra de Deus, e aí ele coloca aqui um ponto que a gente tem que estar acordado. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé
que tiveram. Repare, ele está falando, e como eu disse, está falando aos judeus cristãos, que naquele momento eram perseguidos e mortos, ia começar a perseguição, era dentro do próprio povo judeu, que eles se tornaram fora da lei, vamos dizer assim, né? Eles eram rejeitados tanto pelo próprio povo, e vamos lembrar que ser judeu não é um aspecto único e exclusivo religioso, era um povo, era uma nação, era quem eles eram. E naquele momento, ao aceitarem a Jesus, eles passam a ser figuras não gratas, eles são excluídos, perseguidos e até mortos. E aí ele vai dizer aqui, atentai, né, para o fim da sua vida, não simplesmente num sentido, também num sentido espiritual, mas atentai para o fim da sua vida, os seus dias podem estar acabando. Hoje você está vivo, mas será que você vai estar amanhã? Será? E aí ele vai fazer referência aos que ensinaram, por isso eu digo que há um entendimento de que foram os próprios apóstolos, que não preocupados com isso, não preocupados com a perseguição, eles ministravam e pregavam a si mesmo, e iam realmente encarar a situação que hoje a gente vê ainda, né, em muitos países há a perseguição séria, nós temos noção mínima, né, porque as notícias raramente vão mostrar isso, mas nós hoje ainda temos pregadores sendo perseguidos e mortos, e não simplesmente, morreu, torturados, afrontados para que neguem a sua fé antes de morrer. Mas aqui ele vai colocar, o escritor, ele na sequência, quando ele vai ali no versículo 8, ele fala, então, fica atento, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele vive, ele reina. Eu acho muito interessante que a gente cantou aqui, eu fiz questão até de marcar essa, eu nem te passei, né? A gente estava com um maravilhoso conselheiro, isso é Isaías 9, ali no versículo 6. Porque um menino... Vou ter que tirar o óculos, não adianta. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso quem escreveu, meu irmão, não está no Novo Testamento, não. Isso está no Antigo. Isso foi escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, cerca de 600 anos, se eu não me engano, antes da vinda do Senhor Jesus. Um menino se nos deu. Príncipe da Paz, Deus maravilhoso, Deus forte. Reparem, mas há algo que a gente tem que entender, que a gente tem que ficar muito atento, que a gente não pode estar apegado à nossa vida. Quem quer ganhar a sua vida, tem de perdê-la. E um dos aspectos que eu quero trazer nessa mensagem é que Jesus nos une a Deus. Vamos dar uma olhada em João 14, 20. Como eu disse, a gente vai ter que olhar João. Não tem como não olhar João. João é o evangelho para a igreja. João é o evangelho ministrado realmente para os que creem. João 14, 20 vai dizer assim, ó. Eu vou ler até o 21. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí no 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Entenda, em Jesus nós somos unidos ao próprio Deus. Por meio dele, nele, estando nós nele, ele está em nós. E eu quero que você entenda que quando nós falamos de blindagem, quando nós falamos de proteção, quando nós falamos de vitória, nós falamos em manifestar em nossas vidas o poder de Deus. Nós falamos em manifestar em nossas vidas, em nossos lares, a autoridade de Deus, para que realmente nenhuma praga chegue à nossa tenda.
Em João 15, ali do lado, se você não fechou, está ali do ladinho. Ó, João 15, no versículo de 1 e 2, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que está nele. Entenda, não se contente em flertar com o poder de Deus, não se contente em conhecer as maravilhas de Deus, porque isso é algo interessante. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, né? Ele cura os 10 leprosos e manda que eles fossem ao templo se apresentar, e cumpridos os dias de que realmente fossem comprovados, que realmente estavam curados, que não havia mais lepra, que o mal que os assolava havia passado, eles foram abençoados, eles conheceram o poder de Deus, mas somente um dos 10, somente um voltou para agradecer, somente um de 10 foi salvo. Somente um reconheceu o autor da bênção, e não simplesmente a bênção. Então, o que eu estou falando aqui nessa noite é que o Senhor Jesus nos une a Deus, aquele que tem a resposta, aquele que tem o poder, aquele que nos blinda, aquele que nos guarda, aquele que nos dá a vitória. Mas muito mais do que só revelar esse poder, muito mais do que simplesmente nos abençoar. É como Jesus, aonde ele estava não havia morte, onde ele estava havia vida, mas necessariamente, aqueles que viram os seus milagres, até mesmo aqueles que receberam seus milagres, necessariamente, eles não se uniram a Deus. Não se contente com pouco, não se contente com migalhas, não almeje só uma cura, não queira só um restabelecimento de uma saúde, não queira só um alívio, queira descanso no Senhor. Lembre-se, como diz a palavra, os nossos dias aqui, irmãos, eles são passageiros. Eles são passageiros. Hoje nós estamos vendo, mas amanhã já passou. A Bíblia vai nos dizer que nossa vida é como um vapor, que num instante se vê, e no momento seguinte, já passou. A nossa vida, nesse mundo. Os nossos problemas, eu não sei aqui quanto a vocês, mas eu lembro de momentos em minha vida, e um deles muito marcante foi a minha própria conversão. E eu passava por um momento de muita angústia, muita aflição, muita preocupação. Na época era uma questão financeira. Eu estava muito angustiado, nossa, muito angustiado. E aí eu lia o Evangelho segundo Mateus, e aí no momento que eu li ali, Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Naquele momento eu fui tocado literalmente pelo Espírito Santo de Deus, e uma voz em minha mente, meu pensamento falava: acaso está te faltando alguma coisa? E naquele momento, como um filme, passou na minha cabeça, e eu pude ver que todas as aflições, angústias, temores que eu tinha, eram de coisas que poderiam acontecer, as contas que poderiam não ser pagas, a luz que poderia ser cortada, a água que poderia parar, as crianças que poderiam ter que parar de estudar. Era uma série de problemas que poderiam acontecer, e eles pareciam monstros enormes. E naquele momento, quando a voz de Deus falou ao meu coração, e eu entendi que eu queria muito mais do que só a bênção, e eu chorava, pedia tanto perdão a Deus, e agradecia tanto a Deus. E naquele momento você começa a entender, e eu lamento que a maioria das traduções, né? O Senhor é o meu pastor, e aí você vai me dizer: em nada me faltará.
Mas o texto original ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E naquele momento eu entendi que falte tudo, mas que não falte Deus. Que falte tudo, que falte tudo. Que falte tudo, mas que não me falte Deus. Mas isso eu só pude entender no momento que, pelo sangue de Jesus, como o Senhor Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando eu fui capaz de me arrepender, quando eu fui capaz de aceitar que aquele sacrifício do nosso Senhor, na cruz do Calvário, pagou e lavou todo o meu pecado, e Ele me dava diante dEle uma nova vida, uma nova esperança, uma mudança, porque eu não conseguiria sozinho. Sozinho eu não tinha condições, eu não ia conseguir, irmãos. É como aquele que fala: quando eu largar o cigarro, eu vou para a igreja. Quando eu largar a bebida, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar com aquele vício, aí eu vou para a igreja. Não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Não se iluda. A carne é fraca. É isso que a carne é fraca. A carne é muito fraca. Mas a mesma palavra que diz que a carne é fraca vai dizer que o espírito está pronto. O espírito está pronto, está disposto. Vamos lá. Vamos juntos. É necessário. Se você quer muito mais do que a bênção, se você quer a vitória, se você quer ser muito mais do que só o vencedor, você tem de se unir a Deus. E isso só é possível no amor de Jesus. Muito mais do que só nos unir, Ele nos concedeu a própria vida eterna. A própria vida eterna, que é algo que às vezes a gente não entende, mas é algo que a gente tem que refletir. Porque a gente trata às vezes, e eu já falei isso aqui outras vezes, como se a gente ainda fosse receber a vida eterna. Um dia eu vou viver eternamente. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Um dia eu vou viver eternamente. Vou te contar um segredo. Você já está vivendo eternamente. Se você já aceitou a Jesus, você já está vivendo eternamente. Porque no momento que você passou pelas águas, uma nova vida começou e essa vida não se encerra mais. Ainda que esse corpo se torne pó, a sua vida não se encerra mais. Não acabou, não acaba mais. É necessário que eu e você entendamos que nós já começamos a viver eternamente. Mas é necessário viver com Jesus. Porque somente nele, só nele, nós somos eternos. Romanos 6:23 vai dizer assim, 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda o pecado. E aí você vai ficar, como muita gente às vezes fica confuso, né? Que nesse negócio de pecado, me dá uma listinha, né? Fala para mim, me dá aqui uma regrazinha aqui, o que é pecado, para eu não cair nessa. Foi assim que os judeus faziam. Eles liam ali o que era pecado, mas eles vigiavam só para ninguém ver quando eles faziam, porque a preocupação era simplesmente não ser pego no pecado. Só que no Senhor Jesus, a tábua está no nosso coração, a regra foi implantada em nós. O próprio Espírito Santo de Deus é quem nos diz o que é ou não pecado. Mas é bom você entender um detalhe de pecado. Pecado é tudo aquilo que não acerta o alvo. Literalmente, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Foi uma palavra que foi adaptada do sentido prático para o espiritual. O alvo é quem? O alvo é o próprio Deus. Tudo aquilo que você faz que não te conduz a Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus, é pecado. É pecado. E a chave para superar o pecado, o próprio Senhor nos deu, se chama arrependimento.
Se você é capaz de se arrepender, glória a Deus. Glórias a Deus. Porque se você é capaz de se arrepender, você é capaz de encontrar perdão. Parece simples, mas acredite, o próprio arrependimento chegará a uma hora que será tirado. Não é algo que vem de você, porque Deus não quer pedidos de desculpa. Eu já ouvi pessoas, e eu acho que o mundo, de um modo geral, quem não tem um relacionamento com o Senhor Jesus, talvez se deixe pensar dessa forma. Fala, o cara faz um monte de bobagem a vida toda, e aí na hora do leito de morte ele pede desculpa para Deus e está tudo certo. Olha, Deus não está interessado em desculpa não. Se você acha ou conhece alguém que está nessa, dá um avisozinho para ele. Olha só, Deus aceita arrependimento sincero no último minuto. No último segundo, Ele aceita. Ele é o dom da vida, ele é o autor da vida. Ele quer dar vida, Ele quer salvar. Isso é desejo dEle, porque senão a gente não tinha nem salvação, gente. Isso foi algo que Ele propôs e é desejo dEle. Mas é necessário para sermos salvos, estarmos unidos a Ele, para desfrutarmos da vida eterna que é dEle, para recebermos a graça que é dEle, é necessário nos arrependermos. Mas se você está achando que é um pedido de desculpa, você pode quebrar a cara. O Senhor, quando nos concede, em João 17, no versículo 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eu disse, o apóstolo João, ele fala com a igreja, e ele dá um nó mais que completo na cabeça de todo mundo, porque a glória é que conheçam o Deus verdadeiro, o único Deus, aí que enviaste a ti, Senhor Jesus. Né? Isso dá um nó. Eu não sei se vocês sabem, mas o povo cristão, de um modo geral, né, ele é perseguido pelo Islã. Né? O Islã, né, persegue, mata. Né? Eles não têm problema com Jesus não, tá? Só para vocês saberem. Tá bom? Jesus consta no Alcorão. Jesus está lá. Só que lá ele é profeta. No Alcorão ele não é revelado como Deus. Ou muito menos nem citado filho de Deus. Mas ele o reconhecem como profeta. Os judeus, hoje em dia, o conhecem como o mestre das parábolas. É assim que eles se referem a Jesus. Então, entenda, ninguém tem problema com Jesus. Ué, mas por que é a perseguição? A perseguição se encontra, basicamente, porque eles adoram ao Deus único. Os judeus, o Islã, e nós dizemos que adoramos a um único Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Mas aí a gente fala, porque Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Aí eles pegam a gente, penduram na corda e matam. Fala, que 3 deuses é esse, rapaz? Não tem 3 não, e eu falo, não tem não. Ele fala, então, você não concorda? Concordo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mata o desgraçado que é maluco. É assim que eles fazem, porque não entende. E aí eu vou te dizer, se você está esperando para entender, não vai entender não. É mistério. É mistério. São 3 pessoas em uma. São 3 pessoas em uma, que se revelaram à humanidade dessa forma. Deus é tricotômico, Ele é uma triunidade, Ele não é nem uma trindade, Ele é uma triunidade. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. E louvado seja Deus, entendeu? Não, mas Ele é. E isso é algo muito importante que eu quero que você entenda, porque é aceitar a soberania de Deus. Algo muito interessante, se você for estudar ali em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo, né, na época Saulo, quando era fariseu, ele, assim como todo fariseu, ele nem sabia que precisava ser salvo. Sou filho de Abraão, guardo a lei, sou o mais santo dos santos aqui, sou cara
perseguia os cristãos porque se achava o cara. Vamos lembrar, Saulo não tinha função nenhuma no Sinédrio, Saulo não era membro clérico, ele não era, mas ele era tão zeloso por conhecer a Escritura, que ele pede carta ao Sinédrio para perseguir os cristãos, de iniciativa dele mesmo. Ele perseguia e matava, e achava muito bom, porque ele era o santo, ele era o separadão. Aí Paulo se converte, né? Saulo se converte, vem a adotar, né? No hábito o nome de Paulo, que quer dizer pequeno, e aí ele vai dizer que ele é o maior pecador que ele já conheceu. Ele é o maior de todos os pecadores que ele conheceu. E você está falando do homem que é o referencial de pregador, de missionário, de evangelismo, que foi apedrejado, espancado, naufragou, escolhe. Tudo ele fez, como ele dizia, ele trazia no corpo as marcas de Cristo. O testemunho dele era a própria vida dele, ao ponto de falar: olha, imitem a Cristo, mas não conseguiu não? Me imita, segue a mim. Ué, mas ele não era um mau pecador? Era. O mal que ele não queria fazer, se ele fazia. O bem que ele queria fazer, se ele não fazia. Ué! Mas Paulo, assim como eu e você, ele estava unido a Cristo. Ele havia aceitado e recebido o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Entendeu que a salvação não era por mérito, a salvação não era algo que ele conquistou, não era porque ele era filho de Abraão, não era porque ele era descendência. O próprio Senhor Jesus falou: se Deus quer, faz filho aqui das pedras. Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Deus é soberano, onipotente, todo-poderoso, autossuficiente. Mas Ele escolheu nos amar. Eu assisti uma mensagem essa semana, muito interessante, muito simples, na verdade, e aí é quando a gente entende que o Evangelho é extremamente simples. Às vezes a gente fica querendo algo novo, a gente tem uma mania de querer algo novo. Mas a verdade é que a gente precisa de algo que é extremamente antigo, que é o próprio Deus. O preletor, ele falava que em dado momento ele estava num restaurante, aí sentado na mesa do lado tinha um nenenzinho. E aí na hora que o neném sentou, ele estava com o cardápio, né? E aí quando ele abaixou o cardápio, a criança começou a rir. Quem aqui já não viu isso? Criança adora essa brincadeira, né? E adulto bobo gosta mais ainda, né? Que a gente abaixa, achou! Aí a criança fica toda feliz. E aí ele escondia de novo, abaixava, a criança achou! E ele todo feliz. Ele falou que ele perdeu a conta. E quem já fez isso aqui com criança sabe o que eu estou falando? Perdeu a conta do número de vezes que ele fez aquilo, não foi? E todas as vezes a criança não riu? Você acha que ele mudou a cara dele cada vez que ele abaixava, revelava? Não. Somos eu e você olhando para Deus. Quando a gente experimenta, e a gente experimentou um pouquinho aqui nesse momento de louvor, né? A gente experimentou esse pouquinho, e aí dá aquela alegria, dá aquela satisfação, aquela plenitude. Mas aí a gente não entende, aí a gente depois vai estar orando e dizendo que quer algo novo. Você não quer algo novo não, você quer mais do mesmo. Você quer ver de novo a face de Deus, você quer ver realmente a luz do Senhor brilhar. É isso que você e eu queremos e precisamos. E ainda vou te dizer mais, nem isso nasceu de nós. Porque se você for lá em Gênesis, você vai ver que Adão não procurava Deus não, tá? Quem procurava Adão era Deus. Deus ia todos os dias procurar Adão e estar com ele. Deus tinha prazer na companhia. Deus quer a nossa companhia. Uma vez que Adão peca, Deus vai e coloca no coração do homem o desejo de buscá-lo. E aí você já vai ver nos filhos de Adão já fazendo altares para oferecer sacrifícios e adoração a Deus. Já ali,
Caim e Abel, você já vai ver eles fazendo adoração a Deus. Isso foi algo que Deus nos deu, o desejo de voltar para casa, o desejo de estar com Ele novamente. Mais uma vez, o mesmo Deus, mais uma vez, olhando a sua face luminosa. O que acontece é que nós não temos vivido isso, nós temos deixado, e olhando, perdemos tanto tempo olhando para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas que nos dão prazer, e nós esquecemos aquele que nos sacia, aquele que tem todo o poder. E eu volto a dizer, é igual, quer ver? Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Já viram, né? Aí você vai achar que não vai faltar o pão. Falta o pão. O pão falta, a gente sabe que falta. Mas ele não vai mendigar, não. Porque a vida dele está na mão do Senhor. Faltou o pão, glória a Deus. Vou jejuar. Eu vou dar glória a Deus. O justo, aquele que foi lavado, aquele que prefere estar com Deus do que saciar o próprio desejo, esse nunca vai mendigar. Esse nunca vai mendigar, porque ele sabe que a provisão dele, aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer realmente, é o que vem da mão do Senhor. É melhor o pouco com Deus do que muito sem. Já caminhando para a conclusão, é uma mensagem bem objetiva. E falar de Jesus é tão bom, né? Mas a gente vai ter também um momento de oração. Daqui a pouquinho a gente está aí na nossa campanha. Aí para encerrar eu vou deixar com vocês, primeira carta de João, capítulo 5. Vou deixar os versículos de 11 a 13. Primeira carta, é lá no finalzinho, antes de Apocalipse ali, aí você volta às cartas de João, que também foi escrito, né, por João. Que é um exemplo maravilhoso para nós. Eu não sei se vocês já se tocaram, mas no Evangelho segundo João, ele vai dizer que é o discípulo mais amado. Vocês já leram? Já perceberam, né? João, o apóstolo, né? O discípulo mais amado. Todo mundo lembra disso? Quem disse que ele era o mais amado? Ele mesmo. É isso aí. Entendeu? Ele se viu o mais amado. Eu sou o mais amado de Deus. Eu sou o mais amado de Deus. Deus me amou quando eu não valia nada. Quando eu era realmente um idiota que me sujava de pecado e tentava me esconder de Deus. Ele já me amava. Ele já me amava. Hoje, eu sou filho amado de Deus. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11, vai dizer assim, E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí o versículo 13, é para nós aqui. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se você já entendeu, se você crê no nome que está acima de todo nome, no nome daquele que pagou o preço da cruz, se você realmente crê, você já tem a vida eterna. E você vai tomar posse disso nessa noite. Você vai proteger a sua família se achegando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que se você se achegar a Ele, o inimigo vai fugir de você. Você tem que se achegar a Deus, resistir ao inimigo, amém? Aquilo que não provém de Deus, você vai resistir, sejam as tentações, sejam as dificuldades, sejam as circunstâncias, seja aquilo que você olha, você vai resistir em nome de Jesus, vai se achegar a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Aquilo que te ameaçava, aquilo que te afrontava, aquilo que ia contra a sua vida, a sua existência, seu propósito, fugirá de você.
Então, que nessa noite você guarde isso no seu coração e que realmente o Espírito Santo de Deus esteja completando essa palavra. Ainda deixo mais, se você ainda não aceitou a esse Jesus maravilhoso, que você ainda hoje possa estar nos procurando, eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas se você está em casa também, ouviu isso e Deus falou, é a hora, é agora, procure a igreja mais próxima da sua casa, venha realmente a um pastor, um homem de Deus e entregue a sua vida a Jesus. Ele tem autoridade e poder para mudar a sua história. Amém?